galera, beleza? Hoje a gente vai falar sobre os tipos e as formas de verbos que existem na língua inglesa. Para começar, vamos lembrar que existem dois tipos de verbos em inglês. São os regular verbs e os irregular verbs. Essa diferença de verbos regulares e irregulares em inglês ela só pode ser percebida quando a gente está usando um tempo verbal, que é o simple past. Então, quando a gente vai falar de passado, a gente tem que saber diferenciar o regular de um verbo irregular, ok? Vamos lembrar rapidamente como é que é a forma do verbo regular. O verbo regular é aquele verbo onde a gente precisa acrescentar ed ao verbo. E o verbo irregular é aquele verbo onde a gente não tem uma forma específica, a gente tem cada verbo assumindo uma forma diferente. Então, nesse caso, eu preciso de uma lista de verbos. Então, você vai ter que usar basicamente a memory de vocês. Para diferenciar tanto quais verbos são regulares, você vai ter que lembrar quais são os verbos que são regulares. Você vai ter que lembrar quais são os verbos que são irregulares. E além de lembrar que ele é irregular, você tem que lembrar a forma dele de passado, ok? Então, basicamente, a gente tem esses dois tipos de verbos em inglês, ok? Aqui a gente tem alguns exemplos de verbos regulares. E observa que a gente tem sempre o acréscimo do ed, então called, wanted, looked. Observa que em alguns verbos a gente só precisa acrescentar o D. Por quê? Porque o verbo já terminou com um E. Então, para que não fiquem letras repetidas, a gente coloca apenas o D. Então, os verbos terminados com E, basta colocar o D. Exemplos temos aqui: arrived, danced, lived. Verbos terminados com Y, tem aquela situação do Y, né? Se o Y tiver uma vogal antes, segue a regra geral, apenas o ED. Se antes do Y tiver uma consoante, troca por I e acrescenta o ED depois. E temos uma outra situação ainda, que é quando um verbo é monossílabo, só tem uma sílaba em inglês, e ele termina com uma sequência de letras que seja consoante, vogal, consoante. Nesse caso, você repete a última consoante para acrescentar o ED. Nesse caso, a gente tem dois exemplos, stopped e chatted. Vamos ver alguns exemplos de verbos irregulares agora. Temos aqui 10 verbos que são todos irregulares. Temos o verbo come, feel, get, go, have, leave, see, speak, take e wear. Todos esses verbos são irregulares. O que vai acontecer com eles? Eu vou acrescentar ed? Não. Eles são irregulares justamente porque eles não seguem essa regra do ed. Cada um tem uma forma de verbo no passado correspondente. Vamos ver como é que seria essa forma? Assim. E aí você já observa que alguns verbos são bem parecidos, muda apenas uma letra. Alguns mudam o finalzinho, duas letras. Ó. Alguns mudam completamente. Ou seja, não existe um padrão, não tem uma regularidade. Por isso eles são chamados de irregulares, ok? E lembrando, essa forma só é usada no simple past. Bom, já falamos sobre os tipos de verbo, agora vamos falar sobre as formas que o verbo vai assumir. Eu vou destacar aqui 4 formas que o verbo pode assumir. Então a gente tem a base form, que é a forma base, a forma principal do verbo, que a gente também pode chamar de forma do infinitivo. Temos a past form, que é essa que a gente acabou de falar sobre regulares e irregulares, que é a forma de passado. A terceira forma é a past participle form, a forma do particípio passado. E temos ainda, por último, a forma de gerúndio, que é aquela forma onde a gente acrescenta o ing. Normalmente, as listas de verbos irregulares, elas só vão mostrar para vocês essas 3 primeiras formas. Normalmente, no livro de inglês, ele traz uma tabela. O livro de vocês desse ano é esse livro aqui, o Become. Então, esse livro é o livro de vocês. Eu não sei se vocês tiveram acesso ao livro. Caso vocês tenham tido acesso ao livro, vocês podem consultar a lista de verbos irregulares na página 155 e 156. E nessa lista vocês vão perceber que existem 4 colunas. A primeira coluna é a base form, que é a forma base. Temos a past form, que é a forma do passado, que é a segunda coluna. A terceira coluna na tabela é a past participle form, que é a forma do particípio passado, que essa forma a gente só vai usar no presente perfeito. E essa última coluna ela não tem na lista de verbos normalmente. Então eu vou mostrar aqui para vocês saberem como seria a forma de gerúndio, mas ela não vai aparecer na tabela. Na tabela de vocês, na 4ª coluna, temos a tradução dos verbos. Então vamos lá. Lembrando que a gente tem 2 tipos de verbos, regulares e irregulares. Então eu vou colocar aqui o primeiro exemplo de um verbo regular.
um verbo que eu acredito que todos vocês conheçam, que é o verbo watch. Então essa aqui é a forma base do verbo watch, que é o verbo assistir. Então a forma de passado do verbo regular, qual é? Como é que eu faço o passado de um verbo regular? Acrescentando ed. A gente acabou de falar sobre isso. Como é que eu faço o particípio passado de um verbo regular? Exatamente da mesma forma. Então o verbo regular, ele tem a forma do passado e a forma do particípio passado igual, apenas colocando ed. No caso dos verbos irregulares, por exemplo, o verbo to be é um verbo irregular. A forma do passado do verbo to be, ela muda, por isso ele é chamado de irregular. Então, quando a forma muda, ela não tem regra, ela mudou, ele é considerado um verbo irregular. Então, be é a base form. Quando vai para o passado, a gente tem duas opções, was e were. Was para o singular, were para o plural. A forma do particípio do verbo to be é been. Ok? Então a gente sempre vai ter três formas para os verbos. O verbo regular é fácil porque essas duas formas aqui são iguais, né? Passado e particípio passado. O verbo irregular, ele vai depender. Em alguns casos, como o verbo to be, vai ser tudo diferente. E em alguns casos vai ser igual. Então vamos ver mais alguns exemplos. Go, que é a forma base do verbo ir. No passado ele fica went e no particípio vira gone. Então esse verbo tem três formas diferentes. Come é o verbo ir, no passado vira came, no particípio vira come. Então a gente tem duas formas só aqui. Observe que a primeira e a última forma são iguais. Temos o verbo read, que no passado vira read e no particípio é read. Então observa que a pronúncia que eu falei aqui para vocês, ele é diferente, mas a escrita é igual nos três casos, certo? Um outro exemplo, put, put, put. Então esse verbo put, que é o verbo colocar, ele tem as três formas iguais, então isso já é uma facilitada, né? Então você vai observar que alguns verbos têm três formas diferentes, alguns verbos têm duas formas, alguns verbos têm apenas uma forma no passado e no particípio passado, ok? A quarta forma que a gente tem aqui, que é a forma do gerúndio, normalmente ela não aparece na lista de verbos irregulares porque tanto faz. Essa forma aqui, ela vale tanto para o regular quanto para o irregular. Como é que faz o gerúndio de um verbo no inglês? Você vai acrescentar ing a ele. E tanto faz se o verbo é regular ou irregular, apenas acrescenta o ing no verbo. Pronto, ok? Já que a gente está fazendo uma revisão dos tempos verbais, eu vou dizer para vocês agora em qual tempo verbal cada uma dessas formas é usada. Vamos começar pela base form. A base form, que é a forma base, a forma sem alterações de um verbo, ela deve ser usada em quais tempos verbais? No simple present, no futuro, nesse caso ela vai ser usada tanto no futuro com going to, quanto no futuro com will, e no passado. Agora tem um detalhe, no passado a base form só é usada na negativa e na pergunta, ok? A segunda forma que a gente tem aqui, que é a past form, ela vai ser usada apenas no simple past e apenas na forma afirmativa. Se eu estiver usando o passado negativo, eu vou usar a base form. Se eu estiver usando o passado pergunta, interrogativo, eu vou usar a base form também. Então essa segunda forma aqui, ela só vai servir para o passado afirmativo, ok? Nossa terceira forma aqui, que é o past participle form, ela só vai ser usada no present perfect, apenas no presente perfeito. E nesse caso a gente não tem mudança de afirmativo, negativo ou interrogativa. Essa forma é usada nas três formas. Ela é usada na pergunta, é usada na negação e na afirmação. Então só vou usar essa coluna aqui, a terceira coluna, no presente perfeito. E a última forma aqui que a gente tem, que é o gerúndio, ela vai ser usada em dois tempos verbais, que são os tempos verbais contínuos. Aí nesse caso entra o present continuous e o past continuous, ok? E é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham entendido e tentem lembrar quando eu vou usar cada um. Por essa semana a gente não vai ter atividade. A única atividade que vocês vão ter é dar uma olhada na tabela de verbos irregulares do livro de vocês e deem uma lida nela, analisem quais verbos vocês já conhecem, quais verbos a gente já viu em algum assunto aqui passado. Olhe a tradução, tenta lembrar de algum verbo, tenta memorizar alguns, ok? Caso você não tenha o livro, eu vou mandar a lista no WhatsApp aqui no grupo, ok? Qualquer dúvida, podem perguntar. Na semana que vem a gente vai fazer a nossa revisão e na outra semana já vai ser as avaliações. Então semana que vem a gente vai fazer a nossa revisão
dizer qual é o assunto que vai cair na prova. E é isso aí. Qualquer dúvida, pergunta no grupo ou no privado. Bye bye. See you.